Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai aprender uma coisa nova da linguagem ML, que são as options. E para isso, primeiro a gente vai voltar naquele algoritmo que a gente fez na aula anterior, que era o GoodMax, e a gente vai olhar um pouco para ele, ok? Agora, aqui, a gente vai chamar aquele algoritmo de OldMax, porque ele já é nosso conhecido, tá? A gente já viu esse algoritmo aqui antes. Bom, só para lembrar, esse algoritmo nosso aqui, ele vai receber uma lista de inteiros, aqui por parâmetro, a lista XS, e ele vai retornar um inteiro. Tá? Ele é um algoritmo eficiente, como a gente discutiu na aula passada, no que diz respeito à recursão e aquilo que ele se propõe a fazer. Só que um dos problemas que foi comentado em relação a esse algoritmo aqui é o modo como ele está tratando os casos em que a lista está vazia. Então, os casos em que XS é null. Nesse caso, obviamente, ele está retornando só 0 aqui. E esse simples retorno de 0 é errado. Aqui ele só serviu para que a gente pudesse concentrar num assunto mais importante da aula passada, que era a eficiência da recursão e o uso das expressões let para melhorar esse algoritmo. Bom, então, se é errado eu tentar computar o maior valor em uma lista vazia, o que a gente tem que fazer, então, nesse algoritmo aqui, para melhorar ele? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma dessas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse caso é dizer que, quando a lista é vazia, a gente tem uma exceção em tempo de execução, tá? Que é a nossa já conhecida em outras linguagens de programação, a runtime exception, ou exceção normal. Ou seja, se a lista for vazia, a gente deveria lançar uma exceção. Do mesmo jeito que a gente lança uma exceção quando tenta ali fazer a divisão por 0 ou pegar o cabeça de uma lista vazia. E nós vamos sim ver exceção em algum momento aí nos vídeos futuros, ok? Mas nesse vídeo em específico, o que eu quero tentar fazer aqui nesse algoritmo é fazer com que algo útil seja retornado quando eu tiver uma lista vazia, tá? Então, além de lançar uma exceção, uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, dadas todas as construções, tudo que a gente já consegue fazer com a ML, tudo que a gente já aprendeu, é alterar essa nossa função, que agora ela chama OldMax, de modo que ela não retorne mais um inteiro, mas ela retorna, ao invés de um inteiro simples, ela retorna uma lista de inteiros, ou seja, ela vai retornar um int list. E para isso, se a gente passar para a função uma lista vazia, para a nossa OldMax uma lista vazia, ela simplesmente retornaria essa própria lista vazia. E se a gente passar uma lista não vazia, essa função ela retorna uma lista contendo um único elemento, que seria o maior elemento dentre todos os outros, tá? Então ela deixaria aí de retornar um inteiro simples. Ou ela retornaria uma lista vazia, ou ela retornaria uma lista contendo o maior elemento da lista passada por parâmetro. E, de fato, usar esses recursos oferecidos pela ML é melhor do que a nossa alternativa atual, tá? E isso vai permitir também com que os usuários dessa função, quem vai chamar essa função, entenda como a função funciona. Quando você tem uma lista que ela pode armazenar qualquer quantidade de elementos e uma situação em que o resultado é 0 ou 1, você pode usar options. Tá? O que eu quero dizer com o resultado ser 0 ou 1? Primeiro, na nossa função a gente sabe que eu tenho uma lista que é recebida por parâmetro, tá? Então ali de fato eu tenho uma lista que ela pode ter qualquer número de elementos, não é determinado previamente, tá? Então eu tenho uma lista que tem um número indeterminado de elementos. E eu tenho uma situação em que o resultado dessa função ou vai ser 0, não vai ser nenhum elemento, que é o caso da lista vazia, então não vai ter um maior elemento ali dentro, ou vai ser 1, que vai ser o único elemento que é o maior elemento daquela lista. Então tem duas opções de retorno dessa função. Tá? Quando eu tenho essa situação, lista com qualquer número de elementos, e o resultado sendo 0 ou alguma coisa, uma única coisa, eu posso usar o que a gente chama de options. Então veja, não é difícil entender option, tá?
E para explicar a option, a gente pode usar uma analogia com as próprias listas. Então nós vamos ter, com essa nova construção, com essa nova coisa da linguagem ML que a gente está aprendendo, um novo jeito de criar tipos. Então veja aqui no nosso slide. Do mesmo jeito que a gente consegue criar lista do tipo TList, para qualquer tipo T, se vocês lembrarem lá quando a gente estava vendo lista, agora a gente consegue escrever TOption para conseguir criar qualquer tipo T. Mas aqui é importante a gente ressaltar que o TList e o TOption, eles são tipos diferentes, tá? O TList é uma lista, o TOption é uma option. Options não são listas e listas não são options. Isso é importante ficar claro e vocês sempre lembrar. O que a gente fez aqui foi só uma analogia entre as duas coisas mesmo. Sabendo disso, que é só uma analogia, e continuando com a nossa analogia, do mesmo modo que a gente aprendeu a construir listas e acessar os elementos dessas listas, nós temos que aprender a mesma coisa para option. A gente tem que aprender a criar as options e a gente tem que aprender a usar essas options, a acessar essas options. E para criar, a gente tem dois jeitos diferentes que a gente pode usar para criar uma option. A gente pode escrever none, tudo em maiúsculo, e quando eu escrevo none, tudo em maiúsculo, eu crio uma option que ela vai inicialmente guardar 0 elementos, 0 itens. Do mesmo jeito que a abertura e o fechamento de colchetes, ela cria uma lista vazia. Então veja, se eu escrever lá none, eu estou criando uma option que guarda 0 itens. Do mesmo jeito que se eu escrever lá abertura e fechamento de colchetes, eu tenho uma lista vazia. Outro jeito de criar uma option é escrever sum e alguma expressão. Tudo em maiúsculo também, tá? O sum é tudo em maiúsculo. O modo como esse sum é avaliado é essa expressão e. Ela é avaliada para algum valor. E se esse valor que foi obtido tiver o tipo T, então a option vai ter o tipo T option. Então, por exemplo, se a minha expressão aqui ela for um int, então a minha option vai ser do tipo int option. Presta atenção que é do tipo int option e não só int, ok? Bom, então é assim que a gente consegue criar options. Dois jeitos aí. Quando você tem sum alguma coisa, ou seja, você de fato tem alguma coisa na sua option, por exemplo, sum 3 é uma int option, tá? Sum 5 é uma int option também. Sum 3.5 é uma int real, tá? Aqui é importante você saber que você não pode usar esse valor como se fosse um int. Então, de novo, uma int option é diferente de um int. Então, quando você tem uma option, você tem que acessar essa option usando essas duas últimas funções de acesso que estão aqui embaixo. Essas funções são a isSum e a valOf. Elas são funções de biblioteca, elas já existem na ML e você só tem que usar essas funções, tá? Não precisa se preocupar como elas são escritas. Essa função isSum, ela vai receber uma option e ela vai retornar true se tiver algum item, tá? Na sua option, ou seja, se for sum. E vai retornar false se for none, se não tiver nada na sua option, nenhum item na sua option. Isso aqui é bem parecido com um null para listas, tá? Então, o que a função null faz? Ela verifica se tem ou não elementos numa lista. Então, é bem parecido, exceto pelo fato de que a resposta aqui ela é invertida para option, tá? Então, para option vai ser retornado verdade, caso a option não esteja vazia, e false, para caso essa option esteja com algum elemento. Então, ela é o inverso da função null para listas. A função valOf, ela vai receber uma option e ela retorna aquilo que estiver em sum. Se a option passada para valOf for none, ou seja, se não tiver nada na option, então é lançada uma exceção. Ou seja, de novo, se eu chamar essa função valOf e passar uma option para ela que é none, que não tem nada nessa option, então isso lança uma exceção. Aqui também é importante observar que, apesar de eu dizer assim, ó, retorno que está em sum, né, retorno que está na option, esse sum, ele não é uma variável, tá? Ele não tem que ser considerado uma variável comum.
esse som maiúsculo que está aqui. Bom, essa é a parte teórica sobre options, tá? Agora a gente vai usar isso que a gente aprendeu, que eu falei aqui, em alguns exemplos lá no REPL. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 2 jeitos de usar option, tá? Então, eu já tenho escrita aqui a nossa função max1, tá aqui, vou baixar de baixo. E essa função max1 vai mostrar o primeiro jeito que eu quero que vocês aprendam de usar a option. Então, essa aqui, ela é uma função que ela vai receber por parâmetro uma int list e ela vai retornar uma int option. Então, se o parâmetro xs ele for null, então o que eu quero é que essa função avalie para none, que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo. Tá? Então, eu estou sempre retornando uma option. Nesse caso, é none. Então, se a minha lista for nula, se a minha lista for vazia, eu vou retornar none. Eu estou retornando uma option, com nenhum item lá dentro. Agora, se não, a gente vai descobrir o maior valor da cauda dessa lista, fazendo a chamada recursiva que a gente precisa para ir descobrindo o maior valor da lista. E esse maior valor da cauda, ele vai ser guardado na nossa variável tl_ens, por todos aqueles motivos de eficiência que nós vimos na aula passada. Então, agora aqui eu preciso lembrar que o valor que está armazenado nessa nossa variável tl_ans é uma int option. E que eu só consigo acessar esse valor dessa variável usando as funções isSum e val_of. O que a gente poderia fazer aqui é perguntar se a nossa option for sum, ou seja, isSum tl_ans, e o valor, ou seja, o val_of de tl_ans for maior do que a cabeça da lista, então o valor em tl_ans, o valor da nossa variável, ele é o maior e ele deve ser retornado. Caso contrário, ou seja, o valor em tl_ans não é maior ou não é none, em qualquer desses casos, o que eu quero fazer aqui é retornar essa option. Eu quero criar uma option a partir da cabeça de xs. Esse and also aqui, ele representa um e lógico, tá? Assim como e comercial em C. Então é um e lógico. Estou perguntando uma coisa e outra. Mas a gente ainda vai falar disso aqui um pouco mais de detalhes, tá? E a nossa função aqui, ela vai funcionar. Então, eu vou rodar esse programa. Vou salvar aqui. Ctrl C, Ctrl S. Pronto. E aí, eu vou chamar a nossa função max1 e vou passar 3, 7 e 5 para essa função. E aí, ele vai retornar sum 7. Tá? Porque 7 é o maior valor da lista que eu passei aqui por parâmetro. Bom, retornou sum 7. 7 é um int, que é o maior elemento da lista. A pergunta é, será que eu consigo adicionar 1 a 7 para ele virar 8? Eu consigo, por exemplo, fazer isso aqui, ó, max1, vou passar 3, 7, 5, vai me retornar 7, obviamente, mas eu pego tudo isso aqui e faço mais 1. Ele dá um erro, tá? Então, isso eu não consigo fazer, porque essa soma, essa expressão, eu chamar a minha função que retorna uma option e adicionar um inteiro, não passa na checagem de tipos, justamente porque a resposta para essa chamada de função max1 passando a lista com 3, 7, 5, não é do tipo int, não é retornado um valor do tipo int. Esse sum7, se eu olhar aqui no REPL mesmo, tem o tipo int option, e eu não posso fazer esse int option uma soma com um valor int. Então, se eu quero somar 1 ao resultado da nossa função, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que usar a nossa outra função val_of para pegar de fato o valor 7, o inteiro 7. Então, eu teria que fazer um pouquinho diferente. Tem que usar val_of max1, vou passar a lista de novo, 3, 7, 5, vou fechar aqui, mais 1. E agora retorna 8. Agora tá tudo ok, porque o val_of me retornou o valor inteiro 7. E não a int option sum 7. Se eu chamar max1 e passar uma lista vazia, isso vai me retornar none, não tem nenhum elemento dentro daquela lista. Veja que esse none também é um int option, mas agora não tem nenhum inteiro associado.
Agora, se a gente tentar usar a função val_of nessa resposta da função max1, o que acontece aqui vai ser um erro. Então, vou tentar fazer assim, ó, val_of max1 e vou passar a lista vazia. Bom, o que acontece aqui não é um erro de tipo, tá? Então, não é que eu estou tentando usar o val_of com um tipo diferente, mas é uma exceção em tempo de execução. Por isso está falando aqui uma exception option, tá? Que é o mesmo que acontece se você tentar pegar a cabeça de uma lista vazia. Ela não existe, também vai lançar uma exceção em tempo de execução. A diferença nessa exceção específica da option, do val_of, é que quando eu tô com a lista vazia, eu tenho uma exceção que é a do empty list mesmo, tá lá no empty. Então eu poderia, por exemplo, chamar cabeça de uma lista vazia e ele também vai me tornar aí uma exceção, só que eu consigo perceber que aqui em cima é uma exceção option e aqui embaixo é uma exceção empty, de lista vazia, e aqui em cima de option. Bom, ok, então esse nosso algoritmo aqui do max1, ele é uma boa solução, tá? E é uma função aí relativamente fácil de usar. Agora, vamos ver uma segunda versão desse nosso algoritmo, um pouquinho maior, e que é um pouco também melhor em termos de implementação. Só que esse algoritmo max2, ele funciona exatamente igual, ele faz exatamente a mesma coisa que o max1. E aqui, mais uma vez, também é só passar a lista de inteiros. E se eu voltar aqui no max1, o que eu ainda não gosto dessa função, apesar de não estar errado, é que toda vez que volta da recursão, toda vez que eu saio aqui da nossa recursão, eu preciso checar aqui usando if, se a nossa variável tls ela é sum ou não. Tá? Porém, o none ele só vai acontecer se a lista estiver vazia. Tá? Então, se passar aqui, se entrar aqui no else, essa nossa option ela vai ser sempre sum, ela nunca vai ser none. Então, se a última chamada recursiva retornar um none, e eu cheguei no caso base, e aí eu começo a retornar um sum para a lista com um elemento, outro sum para a lista com 2 elementos, seguido de outro sum para a lista com 3 elementos e assim por diante, e eu vou chegando por none toda vez. Então a gente tem que tentar evitar isso aqui, essa checagem desnecessária. E aí por isso a gente volta aqui na nossa função max2. Essa versão max2, ela tem um código um pouco mais limpo que a anterior. E o que está sendo feito aqui é assim. Se você passa uma lista que é vazia, então vai retornar um nome, porque é isso que tem que ser feito mesmo, não tem nada da minha option. Caso contrário, a gente cria uma função auxiliar que vai ser responsável por computar o maior valor da lista que eu passei por parâmetro para max2, que agora nós temos certeza de que não está vazia. Então aqui embaixo, nessa função auxiliar, o nosso XS eu tenho certeza que nunca vai estar vazio. Então, eu não preciso ficar checando toda hora se é none ou não. Bom, então o que essa função auxiliar faz? Ela vai receber uma lista que ela assume que não está vazia, então ela nem checa por lista vazia ou não. O tipo dessa função é int list int, tracinho int, porque ela vai retornar um int. Então, essa função max non-empty, ela retorna um int. E como nesse escopo da minha função auxiliar, a lista XS, ela nunca está vazia, toda a computação que é feita aqui dentro da minha função, ela pode ser direta. E isso quer dizer que já podemos fazer aqui o teste se a lista tem só um elemento e retornar esse elemento. Como que eu faço isso? Eu checo se a cauda de XS é nula. Se a cauda de XS é nula, significa que eu só tenho um elemento, que é o cabeça. Então, eu posso retornar esse cabeça direto. Caso contrário, a função vai usar a recursão para encontrar o maior valor da lista que eu passei por parâmetro. E esse valor ele é comparado com o cabeça e daí sim ele vai começar a retornar o valor correto. Então, como que a gente faz para chamar essa função auxiliar non-empty só quando a lista não está vazia? Então, ou eu chamo ela aqui em cima para começar a recursão, ou aqui embaixo, porque quando eu estou com a lista quase vazia, eu não chamo passando uma lista vazia. Uma lista vazia, quase vazia, é uma lista com um elemento só, tá? Então, essa função aqui, ela nunca vai alcançar uma exceção, tá? Porque ela nunca vai tentar lidar com uma lista vazia.
Aqui embaixo, quando eu chamo max nonempty passando o xs, eu vou obter um int como retorno, que é exatamente o maior elemento da lista. Mas essa função max2, ela não pode simplesmente retornar esse int. A max2 ela vai ter que retornar um int option. Então, para isso, para retornar o int option, a nossa max2 ela usa sum para retornar o resultado. Bom, vamos executar esse código do max2 para ver se ele funciona igual ao outro, tá? Max2 e eu vou passar mesmo 3, 7, 5. Vai retornar sum 7. Tá? Se eu chamar max2 passando a lista vazia, vai retornar none. Então, o funcionamento é igual ao max1. Então, o que a gente viu aqui, a gente testou e aprendeu, foram as options, tá? Que são bem parecidas com a lista, porém, ao invés de uma option conter n elementos igual qualquer lista, a option sempre vai conter 0 elementos, que é quando tem none, ela não tem nada dentro dela, ou ela vai conter um elemento, que é quando ela tem some alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou da aula, deixa o joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma próxima videoaula. Vejo vocês lá.